Bom, hoje nós estamos encerrando uma série aqui na Igreja Batista Urbana, e essa série ela tem o título de Identidade Urbana. Durante toda essa série nós observamos e perpassamos, na verdade, todos os princípios bíblicos que estão no Evangelho, que norteiam a nossa maneira de ser igreja, que norteiam e que são os nossos traços distintivos como povo de Deus, como Igreja Batista Urbana. O que significa ser Igreja Batista Urbana? Durante toda essa série, então, nós tentamos responder. E tomamos como base aquilo que nós chamamos de o texto da nossa declaração de missão. Ou seja, nós fomos quebrando ao longo dessa série as partes da nossa declaração de missão, para que a gente pudesse entender os princípios e a chamada teologia que está por trás disso. E a nossa declaração de missão, ela diz que, em primeiro lugar, a Igreja Batista Urbana ela existe para honrar e servir a Deus. Esse é o nosso primeiro traço distintivo. Nós somos uma comunidade comprometida em honrar e servir a Deus. Nós somos uma comunidade que não tem outro objeto de serviço e de honra senão a Deus. Nós não estamos preocupados com modismos gospels, não estamos preocupados com sensibilidades idolátricas e coisas que eventualmente batem as portas da igreja. Nós estamos preocupados em honrar e agradar e servir ao nosso Deus. Ponto. Tudo que acontece precisa ser voltado a Cristo. Precisa ser voltado a Deus. Esse é o nosso primeiro traço distintivo. O nosso segundo traço distintivo é que nós honramos e servimos a Deus na comunicação do Evangelho. Ou seja, nós nos propomos ser, em segundo lugar, uma igreja que comunica o Evangelho. Uma agência de comunicação do Evangelho. E quando nós refletimos sobre esse traço distintivo da nossa comunidade, nós descobrimos que, lá em 2 de Timóteo, no capítulo 4, que nós somos uma comunidade que tem uma mensagem que proclama para um mundo de coceira nos ouvidos. E que o nosso chamado nessa comunicação do Evangelho nada mais é do que perseverar. Mesmo que ninguém queira ouvir, mesmo que as pessoas tenham coceira nos ouvidos, somos chamados para perseverar e não adulterar a mensagem do Evangelho, mas proclamar ela de maneira fiel. O terceiro traço distintivo da nossa comunidade é que nós não somente existimos para honrar e servir a Deus e para comunicar o Evangelho, mas nós existimos também para formar discípulos. Nós estamos engajados na formação de discípulos que conhecem o Senhor Jesus, que são maduros porque ao conhecerem o Senhor Jesus, eles também se conhecem. São indivíduos que sabem quem são na medida que Deus e o Evangelho dizem que eles são. Que amadurecem no conhecimento da palavra de Deus e que têm a palavra de Deus como espelho da sua alma. E esses discípulos que nós estamos querendo formar aqui na nossa igreja, eles são engajados em 3 coisinhas. E foram os últimos 3 sermões, o 4º, o 5º e o 6º sermão dessa série. E nós queremos formar discípulos maduros, mas também engajados na chamada renovação espiritual da grande São Paulo e do mundo. O que isso significa? Nós queremos propor para esse mundo uma espiritualidade que ela se conduz no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos propor para esse mundo um tipo de espiritualidade que não idolatra marido, mulher, bolerite, filho, carro, as coisas desse mundo, mas que se conduz à luz da palavra de Deus e desenvolve uma espiritualidade chamada bíblica. Queremos convidar homens e mulheres a viver uma espiritualidade do Evangelho. Mas não somente engajados na renovação espiritual, mas também engajados na renovação cultural da grande São Paulo e do mundo. Ou seja, nós queremos ser um celeiro e uma comunidade que forma gente que se entendeu que servir a Deus significa entrar nesse mundo e promover cultura de vida. Promover os valores do reino de Deus. Significa que tudo que nós cremos não significa só estar entre 4 paredes cantando e levantando as mãos para os céus, mas significa cumprir o mandato de cultura que Deus nos deu para dominar a criação e fazer com que esse mundo se desenvolva e seja melhor do que ele é. Ser parceiros de Deus na reconstrução desse mundo caído pelo pecado. É isso que nós queremos
dizer quando nós queremos ser engajados na renovação cultural. Esse foi o nosso 5º sermão. Domingo passado, o 6º sermão, nós falamos que nós queremos produzir uma renovação, ou ser agentes de uma renovação chamada social. Porque nós entendemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem responsabilidade no acalentar as feridas daquele que sofre, em colocar a mão e abraçar indivíduos em um mundo que está fraturado pelo pecado. É responsabilidade da igreja e a nossa fé se torna real e visível e palpável na medida que nós olhamos para os vulneráveis que estão ao nosso redor. Quando nós produzimos renovação social no nosso contexto, quer local ou quer global, nós estamos tornando real, tornando prática a fé que proclamamos. Hoje eu quero falar para vocês sobre São Paulo e o mundo. Porque a nossa declaração diz que nós queremos formar indivíduos que são discípulos de Jesus Cristo, maduros e engajados na renovação espiritual, cultural e social da grande São Paulo e do mundo. Esse é o nosso ambiente local. É onde nós estamos. Por isso que o sermão de hoje chama uma igreja paulistana e global. Nós somos uma igreja que está em Santo André, no estado de São Paulo, mas também é uma igreja que pensa globalmente e que procura estender a sua influência em termos globais. E eu penso, eu creio, que esse texto que nós acabamos de ler tem tudo a ver com isso. Agora, esse texto ele é muito interessante porque ele é uma dobradiça. Esse texto, ele é uma dobradiça entre o Evangelho de Lucas, o final do Evangelho de Lucas, e todo o livro de Atos. Porque, como você sabe, tanto o livro de Atos quanto o livro de Lucas, eles foram escritos por Lucas. E Lucas, ele foi um companheiro, ele era um médico que tinha sido companheiro de ministério do apóstolo Paulo. Ele era um indivíduo que Deus usou de maneira profunda para escrever para esse indivíduo chamado Teófilo, que ia apresentar o evangelho para esse cara chamado Teófilo. Ele diz no versículo 1, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. A gente não sabe quem é exatamente esse indivíduo chamado Teófilo. Existem muitas teorias que tentam explicar para nós quem é esse indivíduo Teófilo, para quem Lucas escrevia. O que a gente sabe exatamente é que Teófilo ele era um gentil, ele era um indivíduo que não era judeu, e ele era alguém de alta posição, porque lá no início de Lucas, ele se dirige a esse indivíduo Teófilo, chamando ele de muito excelente. Teófilo, o muito excelente. E esse era um tipo de direcionamento somente àqueles que eram dotados de alguma proeminência, quer no exército, quer no ambiente civil. Então Teófilo ele era um indivíduo proeminente. Ele era alguém importante, que gozava de alguma autoridade. E Lucas ele começou a falar e escreveu esses 2 livros, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, para esse Teófilo. E a intenção de Lucas era muito simples, era explicar quem era Jesus. A intenção de Lucas era muito simples, era falar, Teófilo, eu estou escrevendo para você acerca do grande mestre da igreja de Cristo. Acerca de Jesus, a pedra fundamental, aquele que inaugurou o reino na sua morte e na sua ressurreição. E o interessante é que ele entende que aquilo que aconteceu depois da morte, da ressurreição e da ascensão do Senhor Jesus Cristo é obra de Cristo. O livro chama Atos dos Apóstolos, mas podia muito bem se chamar Atos do Senhor Jesus Cristo por meio do seu Espírito atuando na vida dos apóstolos. O livro, Lucas ele está querendo dizer para o Teófilo que tudo aquilo que aqueles homens e mulheres que Deus comissionou, fizeram, era obra de Cristo. Tudo aquilo que aconteceu depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo, era a obra do Senhor Jesus Cristo.
E ele faz uma coisa que eu acho sensacional. Ele diz para nós que depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ele passou 40 dias ali andando em Israel, me ensinando, tendo várias aparições ali, já ressurreto, na sua condição ressurreta. E nesse contexto, nesse ambiente, o Senhor Jesus Cristo, ele falava sobre aquilo que ele já estava ensinando desde antes de morrer, que é o reino dos céus. Olha só o que diz o versículo 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Aquilo que Jesus vinha pregando antes de morrer e ressuscitar, era o discurso de Jesus depois que ele morreu e ressuscitou. Ele veio anunciar o reino de Deus. E esse tema do reino de Deus era um tema que criava tensões entre os judeus. Porque o judeu do passado, ele tinha aquela sensação, ele tinha aquela esperança de que haveria de vir um homem, um Messias enviado de Deus, que ia acabar com Roma, ia estabelecer novamente o reino de Davi, e ia pelo meio político e pela força do poder político, reestabelecer o reino de Israel. Era isso que um judeu, ele esperava. O Messias, ele vai nos livrar de Roma, ele vai acabar com esse jugo opressor dos Césares, e vai nos reestabelecer aquele reino de paz e de bênçãos que foi como no período de Davi. Por isso que falar do reino de Deus, para um judeu, gerava polêmica e gerava expectativa. A tal ponto que quando o Senhor Jesus Cristo começou a falar para eles de novo do reino de Deus, o que os discípulos viraram para Jesus e perguntaram? Perguntaram: Jesus, chegou a hora de estabelecer o reino? Chegou a hora de você acabar com esses romanos e estabelecer o reino a Israel? Jesus, chegou o momento, porque agora nós vimos que tu morreste, tu ressuscitaste, agora já não tem mais nada que pode te impedir, basta o Senhor agora acabar com os Césares e a gente vai reinar contigo. Essa era a expectativa de um judeu. Essa era a expectativa dos discípulos. Do mesmo jeito que tem hoje crente que fica querendo dizer quando Jesus volta e quando as coisas encerram, os judeus lá no passado ficavam dizendo: agora? Será que agora? Ficavam contando, fazendo matemática. Algumas escolas do judaísmo antigo ficavam fazendo matemática para saber quando é que o reino ia ser restaurado. Sabe quando esses pastores midiáticos hoje vão na TV e dizem: Jesus volta em 2000 e não sei quando? Não há nada de novo debaixo do sol. Os judeus já faziam isso, e isso era uma curiosidade. Agora, uma coisa que eu acho sensacional é que o Senhor Jesus Cristo literalmente dá um banho de água fria nesses indivíduos. O Senhor Jesus Cristo simplesmente, ele diz: vocês estão com a cabeça na coisa errada. Olha só o que ele diz, no versículo 7 ele diz assim: ele lhes respondeu, nessa dúvida: é agora, chegou a hora, está no momento? A resposta de Jesus é: não lhes compete. Sabe o que esse não lhes compete significa? Não é do seu governo, não te interessa. Sabe quando alguém chega para a gente e fala assim: você quer se meter na nossa vida? Aí a gente vira num bom português e diz: não te interessa. É esse não vos compete. Ele está dizendo: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela própria autoridade. Não lhes compete, vocês não têm que ficar preocupados com isso. Não é da alçada de vocês. Vocês são esses tipos de fiéis, de crentes que só fica pensando no céu, fica só esperando, aguardando o reino, e acha que a fé de vocês não tem nada a ver com o real e a vida do chão da terra. Porque a gente é assim, né? A gente vive com a cabeça no céu e acha que a nossa fé não se relaciona com o nosso dia a dia. A gente acha que a nossa fé não se relaciona com o nosso trabalho, o nosso ponto da segunda-feira, quando a gente bota o dedo lá no ponto, e aí marca a hora que a gente vai entrar no trabalho, ou não se relaciona com aquela lista de e-mails que cai no nosso e-mail corporativo na segunda-feira de manhã, a gente olha para ele e fica em depressão. A gente acha que a nossa fé não se relaciona com a nossa vida.
E aí a gente só fica com a cabeça no céu. Jesus vai voltar e se senta no conforto da mediocridade espiritual. Porque estamos esperando o reino, o céu, e fica lá no céu, e fica lá no céu. John Stott, ele fala sobre uma coisa que eu acho sensacional. Ele fala sobre um negócio que ele chama de esquizofrenia escatológica. O que é a esquizofrenia escatológica? A esquizofrenia escatológica, ela acontece em duas vias. A primeira via é o crente que acha que já que Jesus vai voltar, ele vai voltar aí em qualquer momento e eu vivo a minha vida como se Jesus não existisse, como se a minha fé não se relacionasse com o meu dia a dia. Então é o indivíduo que só fica lá esperando Jesus voltar e se senta no seu conforto medíocre espiritual e não relaciona mais a sua fé com o seu dia a dia. Por quê? Porque ele só está olhando lá para o futuro. Está esperando, Jesus um dia há de voltar. Aí só canta, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã, mas o hoje esquece. Esse é o primeiro esquizofrênico espiritual. O segundo esquizofrênico espiritual é o contrário. É o indivíduo que está tão focado no momento presente que ele se esquece que há uma expectativa de futuro. E acredite, eu acho que esse é o grande mal do paulistano de Santo André. Porque você já percebeu como a gente vive a nossa vida sem a perspectiva de que Jesus ele pode voltar a qualquer momento? Você já percebeu como a gente planeja a nossa vida sem a perspectiva de que Jesus ele pode entrar na história e acabar com os nossos planos? Essa semana eu estava terminando alguns planejamentos que eu tenho ainda para esse ano. Estava lá pensando em novembro, dezembro. Estava revendo algumas coisas da agenda da Urbana para o segundo semestre. E aí me veio um sentimento... Cara, Jesus pode voltar e isso daqui, nada disso vai se realizar. A gente planeja 2, 3, 5, 10 anos, né? Daqui 5 anos eu vou estar casado. Daqui 10 eu vou ter mestrado. E não sei o que, eu vou fazer isso. E a gente vive a nossa vida sem essa perspectiva escatológica. O John Stott está dizendo esquizofrênico. Porque desprezar o futuro ou hipervalorizar o futuro é um grande problema. Viver só com a cabeça no futuro e não lidar com o presente é um problema. E viver com o presente sem a perspectiva de que há um futuro também é um problema. E os discípulos de Jesus aqui, eles estão com esse problema, só estão pensando lá na frente. Chegou a hora, Jesus. Está na hora do reino. Está na hora de acontecer as coisas. Vai restabelecer o reino. Chegou a hora. Aí Jesus dá um chacoalhão nesses indivíduos que estão com a cabeça só lá no futuro e fala, não, peraí, até lá, aquele negócio de lá, o ainda não é do departamento de Deus, não é da sua alçada, não é do seu problema, não é da sua competência. Agora, o daqui, o da realidade, o do presente é. E deixa eu dizer como é que isso se relaciona. E Jesus vira para eles e fala assim, mas, embora não seja da alçada de vocês saber o tempo que Deus determinou, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse cristianismo real, que aguarda o futuro, mas se envolve com o presente, ele tem 3 elementos básicos. 3 pontos batistas: poder, propósito e plano. Poder, propósito e plano. 3 P's para você entender o sermão de hoje. Jesus está dizendo, vocês só estão focados lá. Já chegou a hora, Jesus? Não, é aqui o negócio. E deixa eu dizer para vocês, primeiro, mas vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E meus irmãos, nós vivemos uma época no evangelicalismo brasileiro que a gente fala muito de poder. A gente vive uma época que a gente fala muito de poder, né?
A gente fala do Senhor nos dá poder, enche-nos de poder, poder para isso, poder para aquilo. É a geração do poder. Cantamos, Senhor, a palavra do momento, empoderamento. A gente fala de poder, mas não entendeu o que é poder. A gente fala de poder, mas não entende o que a Escritura fala de poder. A gente acha que poder na Bíblia é poder para dar uns pulinhos para Jesus, é poder para isso e aquilo, é poder para rodopiar, é poder para essas coisas. Quando na verdade a palavra de Deus não está falando disso. Quando o Senhor Jesus Cristo está dizendo, vocês vão receber poder, Ele está dizendo, Deus vai cumprir uma promessa. E essa promessa ela é muito importante, porque vocês vão precisar disso para exercer o ministério de vocês. Sem poder, vocês não vão conseguir continuar a obra que o Senhor Jesus Cristo começou. Sem poder, vocês não vão conseguir ser esses indivíduos que vão continuar a fazer o que o Senhor Jesus Cristo fez. Olha comigo lá em Lucas, no capítulo 4. Eu queria que você visse, e eu quero demonstrar para você o que eu estou querendo dizer. Lucas capítulo 4 é um texto bem interessante, porque ele nos diz que Jesus, tudo que ele fez, tudo que ele fazia, se ele pregava, se ele curava, se ele expulsava demônios, tudo que ele fez na terra, tudo que ele fez foi pelo poder do Espírito de Deus. Foi empoderado pelo Espírito de Deus. Jesus, ele era um agente que agiu pelo poder do Espírito de Deus. E lá no capítulo 4 de Lucas, Jesus ele comparece lá em Nazaré, ele está no início do seu ministério. E ele chega lá numa sinagoga em Nazaré, e ele pede para que lhe entreguem um rolo de Isaías. O livro de Isaías, o livro do Antigo Testamento de Isaías. E então, naquela época, o livro de Isaías não era marcado em capítulos e em versículos como é a nossa Bíblia hoje. Então ele achou lá o lugar onde estava escrito lá no Isaías 61, em que ele diz assim, versículo 18, 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aí olha só o que o Senhor Jesus diz sobre isso que ele leu. Versículo 20. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos estavam com os olhos fitos nele. Ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, eu sou esse indivíduo que tem o Espírito Santo sobre, e que foi chamado para proclamar esse ano da graça do Senhor, que foi chamado para dar vista aos cegos, que foi chamado para libertar os oprimidos, que foi chamado para proclamar o Senhor. Eu sou esse indivíduo, e eu o faço porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para nós. Então, se nós somos aqueles para quem o Senhor Jesus Cristo está entregando o bastão, e se nós vamos continuar essa obra, a gente também precisa desse mesmo Espírito. É isso que é o poder aqui. Isso que é receber poder. E isso se cumpriu lá em Atos, no capítulo 2, no advento do Pentecoste. Quando os discípulos estavam reunidos e o Espírito Santo desceu. E eu acho sensacional é que nessa nova dinâmica o Espírito Santo ele não somente vem sobre, mas ele passa a habitar. O Espírito Santo não somente, esse poder, ele não somente atua por meio de nós, mas ele está dentro de nós. O Espírito, ele bota este poder dentro da comunidade do povo de Deus. Dentro de mim, de você, está esse mesmo poder que conduzia o Senhor Jesus Cristo na sua comunicação, na sua proclamação, no seu ministério. Esse mesmo Espírito Santo que empoderava o Senhor Jesus Cristo em tudo que Ele fazia enquanto andou nessa terra, Ele está habitando a mim e a você. Porque se nós vamos continuar a obra desse Jesus, a gente precisa desse mesmo Espírito. Portanto, vocês não fiquem preocupados com a hora que vai chegar, a hora que não vai chegar. O que vocês precisam entender
é que eu estou indo para o Pai. E a minha obra continua por meio de vocês. Agora fiquem tranquilos, porque o mesmo Espírito que estava sobre mim, ele está habitando vocês. Todo aquele que é convertido em Cristo Jesus, ele é habitado pelo Espírito Santo, e esse poder está à sua disposição. É bem diferente, né, do poder para isso, poder para aquilo, poder para aquilo outro. Poder para rolar no culto, andar de 4 no palco da igreja. Não. O poder aqui é outro. É poder, capacitação sobrenatural do Espírito de Deus, para que a gente possa continuar a obra do Senhor Jesus Cristo. Porque o mesmo Espírito que estava sobre ele agora está sobre nós. Porque agora o Senhor Jesus Cristo foi e falou: vocês é que vão continuar a minha obra. Vocês é que vão fazer o que eu esperava que vocês fizessem. E esse mesmo Espírito que me empoderou vai empoderar vocês. Poder. Agora o texto fala poder, mas ele também fala de propósito. Porque ter poder, ser habitado pelo Espírito de Deus, não é um crachá que a gente diz: me respeite, sou habitado pelo Espírito de Deus. Não é status, é função. Não é um crachá que eu digo: sou um habitado pelo Espírito de Deus. A gente trata esse negócio da habitação do Espírito de Deus e do poder que Deus nos dá pelo Espírito como se isso fosse status de crente. Você já viu como a gente categoriza os crentes hoje em dia? Dentro desse negócio do poder, você tem lá os crentes normal, crente comum, crente meia boca, crente que só aceitou Jesus. Aí você tem aqueles crentes lá que são os espirituais, que tem um foguinho lá no coração, né, na mente. Esses são os melhores. Aí você tem os pastores, os líderes, os clérigos. Esses então, meu Deus do céu. E a gente acha que esse negócio da ação do Espírito de Deus é razão para categorizar a igreja. E vem Jesus e diz: não é nada disso. Jesus horizontaliza tudo e fala: sabe por que vocês precisam de poder? Porque vocês vão ser minhas testemunhas. E meus irmãos, como a gente entende errado esse texto? Como a gente entende errado esse texto? Porque testemunha aqui não diz respeito a simplesmente você declarar os fatos que aconteceram diante de você. Recentemente aconteceu um acidente de trânsito lá na frente do meu apartamento, lá na minha casa, quando a gente morava ainda lá em São Paulo. Eu morava numa avenida muito movimentada, Avenida Fagundes Filho. Isso foi para o YouTube, né? Então, mas eu não moro mais lá. E a Avenida Fagundes Filho é uma avenida ali na região da Saúde muito movimentada. E eu morava no 15º andar de um prédio que ficava de frente para a Avenida Fagundes Filho. Então eu conseguia ver toda a extensão da Fagundes Filho ali embaixo, da janela do meu apartamento. E aí um belo de um dia estava eu em casa, sentado no meu sofá, estudando e lendo e fazendo algumas coisas. A minha esposa já estava dormindo, era tarde da noite, de repente eu ouvi aquela barulheira de carro acelerando. Eu olhei e veio um carro acelerando lá em cima da Fagundes Filho, descendo a 1000 por hora. No meio do caminho, esse carro atropelou um motoboy. Aí aconteceu um acidente feio lá e tal. Eu já desci, já era tarde da noite, eu estava de pijama, coloquei uma bermuda, uma camiseta, botei o meu chinelo, desci. Cheguei lá embaixo, de fato, tinha acontecido um negócio feio. O motoboy estava todo estrupiado lá num poste, numa árvore que ele conseguiu parar. O carro se deu fuga e a gente ficou lá. E agora o que fazemos? Chamaram a polícia, chamaram o SAMU. E aí chegou lá o sargento da polícia que estava acompanhando a ocorrência. Me viu lá, eu felizão lá no meio do caos. Aí ele virou para mim: senhor, boa noite, senhor. Por acaso o senhor testemunhou o que aconteceu, o ocorrido aqui? Falei: sim, eu estava aqui, eu moro aqui nesse prédio aqui e vi o acidente. Pois bem, eu vou pegar o seu depoimento. Tá bom. Vamos lá. Aí ele pegou um aparelhinho lá na sua viatura, pegou os meus dados e tudo mais, e falou: diga aí o que aconteceu. Falei: o que eu vi foi o seguinte: um carro acelerando lá de cima,
não conseguiu parar quando viu um motoboy aqui embaixo, passou por cima do motoboy e fugiu. Ah, muito bom. Nome, Isaac. Endereço, RG, CPF, muito bom. Vamos registrar, caso o delegado ache necessário que você venha dar mais um depoimento e venha ser uma testemunha da ocorrência, nós vamos entrar em contato com o senhor. Boa noite, passar bem. A gente acha que testemunhar é isso na Bíblia. A gente acha que testemunhar é simplesmente contar fatos. A gente acha que testemunhar nada mais é do que você... Sabe culto evangelístico que a gente chama aquelas pessoas para vir dar testemunho na igreja, né? Aí vem um indivíduo e fala assim, olha, eu era ex isso, eu era ex aquilo, eu era ex drogado, ex não sei o quê, era bandido, aí Jesus me salvou. Aí a gente acha que isso é um testemunho. Não. A gente precisa de poder, porque a expressão que Lucas usa aqui, descrevendo o discurso do Senhor Jesus, é que testemunha é mártir. Vocês serão literalmente meus mártires. Mártir não é só quem conta história. Mártir é quem entrega a vida. Mártir é quem entrega a sua vida por aquilo que ele entendeu que é a verdade. Mártir, ele assina o seu depoimento com o seu próprio sangue. Mártir diz, eu valido o meu testemunho entregando a minha vida. Mártir é outra coisa. Deus, Ele nos chama para sermos os seus mártires. Agora, meus irmãos, a gente não faz nem ideia do que é martírio. Se a gente não consegue lidar com aquela crítica no trabalho porque a gente é crente, a gente não sabe o que é dar a vida. A gente não sabe o que é derramar sangue pelo Evangelho. A gente não sabe o que é esse negócio de receber poder para ser capaz de dizer, toma minha vida se for necessário. Eu deito a minha vida, o meu sangue, o meu bem-estar. A gente não sabe o que é isso, meus irmãos. A gente não faz nem ideia do que isso significa. Chegou um crente para mim, não muito tempo atrás, e falou assim, pastor, ora por mim. O que está acontecendo? Ah, pastor, eu estou num ambiente difícil. Falei, por quê? Aí ele falou assim, pastor, porque assim, eu estou sendo alvo da chacota e da crítica dos pagãos da minha empresa. Falei, qual que é o problema? Ele falou, é o seguinte, pastor, é que nas viagens de trabalho que a gente faz lá pela empresa, vão lá os engenheiros da empresa, a gente vai tudo para uma outra cidade e fica lá os engenheiros todos no mesmo hotel. Os caras que não são crente, eles passam a noite lá, chamando prostituta, traz prostituta para dentro do quarto, fica lá a noite inteira com a prostituta no hotel. E eu não faço isso, pastor. Falei, que bom. E qual que é o problema? Aí ele falou, então, pastor, por causa disso eu estou sendo o alvo da chacota na empresa. Eu sou o virgão que não sai com as prostitutas. Eu sou o virgão que não pega as estagiárias. Ora por mim, pastor. Como é que é? Você está reclamando de um negócio desse tamanho, cara? Cria vergonha nessa tua cara. Se a gente não aguenta ser chamado de virgão e de crentão na empresa, a gente não entende o que é ser mártir, meus irmãos. A gente não faz nem ideia do que significa entregar a nossa vida pelo poder do Espírito Santo. A gente está muito mais preocupado com o nosso conforto, com o nosso olerite, com o nosso carro, com o banco de couro do nosso veículo. A gente está preocupado com os metros quadrados da nossa residência. A gente não está preocupado em cumprir um chamado de martírio. A gente não faz nem ideia do que isso significa. Eu tive uma pequena ideia desse negócio de martírio quando eu era garoto. Como você sabe, eu cresci em Roraima. E lá em Boa Vista, eu estudava num colégio católico. Era garoto, estudava no colégio católico, porque a melhor escola da cidade
era um colégio católico. E eu era o filho do pastor da Igreja Batista Central da cidade. Uma cidade pequenininha, todo mundo sabia quem eu era. Porque eu era o filho do pastor. Eu entrava no mercado, o filho do pastor gordinho aí. Porque é cidade pequena. E aí eu estudava, não tinha jeito. Se eu quisesse ter uma boa educação lá no estado de Roraima, eu tinha que estudar no famoso ginásio Euclides da Cunha. Uma escola que era católica, que a diretora era uma madre. Os inspetores, eles eram noviços. Imagina, você ir para a escola, um inspetor de corredor da escola é um noviço. E aí a gente tinha lá a escola e tudo mais, aquela rigidez e tal. E eu lembro que eu virei a chacota da escola. Por quê? Porque o Isaac não vai para a missa, ele é o evangélico. Ele não vai para a missa, que acontecia toda quarta-feira, porque meu pai chegou lá na escola e falou, meu filho vai estudar aí, mas ele não vai rezar a missa aí com vocês. Então eu era motivo de chacota. O Isaac não vai rezar o terço no final da aula com a gente. Ele vai embora mais cedo, porque ele não fica os últimos 10 minutos para a gente rezar o Ave Maria. O Isaac é o ET. O Isaac é o diferentão. O Isaac é o evangélico. E lembro que isso me machucava, porque eu queria fazer amigos. Estava chegando na cidade, queria fazer amigos, queria me envolver com o pessoal, e eu era o ET. Aí cheguei no meu pai e falei, pai, me tira dessa escola. Eu não quero mais ser o perseguido, não quero mais ser o evangélico. Não quero, eu quero ser só o Isaac. E, gente, eu tinha 10, 12 anos de idade, disse muito. Meu pai me falou uma coisa que marcou a minha vida e eu comecei a entender o que é esse negócio de martírio. Ele virou para mim e falou assim, meu filho, se Jesus não é suficiente para você aguentar a escola, você não entendeu o que Jesus é na sua vida. Aí eu comecei a entender o que é esse negócio de martírio. E olha que eu estou falando para você uma coisa pequenininha. O bullying escolar. Se a gente não aguenta o bullying escolar, se a gente não aguenta aquele chefe que dá uma espezinhada na gente, se a gente não aguenta abrir mão de salário, se a gente não aguenta abrir mão do nosso conforto, se a gente não aguenta abrir mão daquilo que é o nosso precioso, a gente não vai conseguir entender nunca essa vocação de vocês vão receber poder para que vocês sejam os meus mártires nesse mundo. O nosso chamado é para deitar a nossa vida, nada menos do que isso, e seguir os passos do nosso mestre que deitou a sua vida por nós. Simples assim. Agora o texto continua e com isso eu caminho para o fim. Ele diz o seguinte, ele fala, vocês serão os meus mártires e as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. E meus irmãos, normalmente a gente lê assim, se você já ouviu um sermão nesse texto, você deve ter ouvido o pastor falar assim, olha, Jerusalém é Santo André, Judéia e Samaria é o estado de São Paulo, e os confins da terra é para além do nosso país, é para os rincões deste mundo. É assim que a gente ouve. E de novo, não tem problema, essa é uma leitura honesta e justa do texto. Só que eu pessoalmente penso que é rasa. Porque o Senhor Jesus Cristo ele não está falando só de contexto geográfico. Jesus não está falando só de geografia. O Senhor Jesus Cristo ele está falando de ambiente cultural. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, vocês vão ser os meus mártires em Jerusalém. O que é Jerusalém para esses judeus? É o ambiente geográfico próximo, mas é também um ambiente cultural próximo. É um ambiente onde os judeus sabem a língua, é um ambiente onde esses judeus sabem como é que funciona a cultura, eles também curtem lá o futebol, eles torcem todos para o mesmo time, eles estão no ambiente cultural que eles dominam e conhecem, eles estão no ambiente do conforto. Vocês vão ser as minhas testemunhas num ambiente geográfico próximo, mas num ambiente cultural próximo também. Porque ser a testemunha de Jesus em Jerusalém não diz respeito só ao ambiente geográfico.
Diz respeito a ser testemunha de Jesus, onde a gente consegue comunicar na mesma língua. Hoje em dia a gente sabe como é que funcionam as coisas. Então Jerusalém não é só uma cidade. Jerusalém pode ser o meu trabalho. Lá eu sei como é que funcionam as coisas. Jerusalém é a minha família. Lá eu sei como é que é o discurso do pessoal. Eu sei como é que funcionam as coisas. Porque Jerusalém, ele não é só um ambiente geográfico próximo, mas também é um ambiente cultural próximo. A gente vai ser testemunha de Jesus onde a gente conhece as coisas. Onde a gente sabe como é que funciona. Onde a gente entende os meandros. Agora ele diz, o ambiente que vocês vão ser minhas testemunhas não é só no ambiente do conforto, porque Jerusalém é confortável. Mas vocês vão ser testemunhas na Judéia e na Samaria. Aqui já é geograficamente um pouquinho mais distante. Mas também é culturalmente um pouco mais distante. Porque embora um judeu, esses discípulos de Jesus, eles conhecessem a Judéia e Samaria, Samaria é outro território. Samaria é onde o pessoal já é meio diferentão. Eles já acham que o culto que deve ser prestado ao Senhor não é lá em Jerusalém, mas é aqui na montanha em Samaria. Eles têm um outro jeito de cultuar a Deus. Eles têm um outro jeito de ser. Eles têm uma outra linguagem, um outro sotaque, é um outro ambiente. Embora esteja ali pertinho deles, culturalmente já é diferente. Culturalmente já é um outro ambiente. Eu me lembro de quando a nossa família voltou de Roraima para cá. E, gente, eu estou falando de 4.000 quilômetros. A nossa família voltou para São Paulo, depois desse tempo que meu pai passou de ministério lá em Boa Vista. E eu lembro que eu cheguei aqui de volta em São Paulo. Eu tinha ido embora com 3, 4 aninhos, voltei com 12, 13 anos de idade. Eu já era um roraimense. E aí eu cheguei na escola, eu falava, o que esses caras estão falando? Aí, mano. Aí, velho, você é de onde, mano? Eu falei, mano, tira o ovo da boca para falar. Firmeza. Eu falei, cara, é diferente esse pessoal, é diferente. E aí eu lembro que eu cometi uma gafe no primeiro dia de aula com um amigo lá, um colega da escola, porque eu estava precisando de emprestar uma lapiseira. Olha só, para você entender distância cultural. E tudo estuda para você entender distância cultural. E aí, lá em Roraima, quando o pessoal quer emprestar alguma coisa de alguém, ele fala assim, me arranja aí. Me arranja aí esse negócio. E aqui em São Paulo, quando a gente ouve me arranja aí, me dá, né? Me dá o negócio aí. E aí, eu cheguei para um amigo meu, estava precisando de uma lapiseira, eu falei, me arranja aí sua lapiseira, velho. Aí ele falou assim, não. Mano, tá aí, você não está usando. Não vou te dar minha lapiseira. Eu falei, não quero sua lapiseira. Eu quero só que você me arranje aqui a lapiseira. Ele falou, eu te empresto. Eu falei, é isso. Ele, você vai me devolver? Vou. Porque para mim me arranja, me empresta. Para ele me arranja, me dá. E aí, como é que eu lido com isso? Distância cultural. Então vocês vão ser as minhas testemunhas, não somente no ambiente geográfico próximo e no ambiente cultural próximo, mas vocês vão ser minhas testemunhas no ambiente geográfico relativamente distante e no ambiente cultural relativamente distante. E por último, vocês vão ser os meus mártires nos confins da terra. No ambiente geográfico distante, mas no ambiente cultural absolutamente distante. No ambiente cultural que você não entende nada, que você não faz a menor ideia de como é que funcionam as coisas. E como eu estou falando de ambiente cultural e não de espaço geográfico, eu acho sensacional, porque esse negócio de ambiente cultural é lindo. Às vezes dentro de uma casa tem essas barreiras. O pai é de Jerusalém, o vô é dos confins da terra e o filho é de Judéia e Samaria. Aí se não é assim, a mãe é casada com um fulano lá e a dona lá, ela é dos confins da terra e o fulano aqui é de Jerusalém. Aí está lá o conflito cultural.
Eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo está dizendo: vocês vão ser os meus mártires, não somente onde é confortável para vocês, mas para onde é difícil. São Paulo é fácil, Igreja Batista Urbana, difícil é lá no Nordeste, difícil é entre os favelados, difícil é entre o pessoal lá da Cracolândia, difícil é lá em Brumadinho. Aí está o teu confim da terra. Não é só expressão geográfica, é ambiente cultural. Vocês vão ser os meus mártires, vocês estão sendo convidados para dar a sua vida, quer onde seja fácil acessar, quer onde seja difícil, quer onde vocês entendam, quer onde vocês não entendam, quer onde vocês tenham que construir pontes, quer onde vocês tenham que quebrar barreiras. Vocês vão ser os meus mártires. Eu quero encerrar esse sermão dizendo para você uma coisa muito simples. Quando a nossa igreja ela se propõe ser uma igreja paulistana e global, é exatamente isso. É que nós queremos estender a nossa influência e proclamar e estar convictos de que somos chamados para sermos mártires em todo e qualquer ambiente. Não somente onde é confortável, servir não somente onde é fácil, mas para ir para todo e qualquer ambiente. É por isso que a gente quer se envolver com Brumadinho, é por isso que a gente sustenta casal de missionário lá em Londres, é por isso que a gente apoia o projeto Eu Acredito, que trabalha com gente que é abandonada e gente com problema de adicção. Porque isso é ser os meus mártires em todo e qualquer contexto. Quando a Igreja Batista Urbana diz que a nossa igreja ela existe para honrar e servir a Deus, na comunicação do Evangelho e na formação de discípulos de Jesus Cristo, maduros e engajados na renovação espiritual, cultural e social da grande São Paulo e do mundo, nós estamos dizendo: não há e não deve existir barreiras para a nossa influência e para o nosso ministério. Temos que estar dispostos a transpor toda e qualquer barreira, para que também nos ambientes distantes, nos ambientes próximos, onde a gente conheça, onde a gente não conheça, a gente se apresente como mártires do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a oração que eu quero convidar você a fazer essa noite, ela é muito simples. É falar: Senhor, me tira do meu conforto e me ajuda a entender o que é de fato ser tua testemunha. Me ajuda a entender que ser mártir significa ser alguém que está disposto a entregar a sua vida, a abrir mão do seu conforto, que está disposto, por amor de Cristo, ir até onde ninguém quer ir, entrar nos ambientes onde ninguém quer entrar e ali entregar a própria vida. Então eu queria convidar você a fazer essa oração essa noite. Queria convidar você essa noite a se envolver com isso e entender de uma vez por todas que Deus espera um compromisso inequívoco com essa vocação de martírio. Onde quer que Deus nos levar, quer seja perto, quer seja longe, quer seja culturalmente próximo, quer seja culturalmente distante, Deus nos chama para derramar a nossa vida e cumprir esse chamado para o qual fomos chamados. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por essa vocação tão preciosa que recebemos. Obrigado porque quando a gente ouve a Tua palavra, quando a gente ouve a Tua voz, a gente consegue discernir claramente o que o Senhor espera de nós. E Pai, a nossa maior prisão, a nossa maior mediocridade é o nosso próprio conforto. Nós não estamos mais dispostos a nos sacrificar. Nós não estamos mais dispostos a aceitar o martírio. A gente não quer mais assinar o nosso testemunho com a nossa própria vida, com o nosso próprio sangue.
E Pai, nos perdoa por isso. Nos ajuda a sermos essa igreja que estende os seus tentáculos e o seu ambiente de influência para todo e qualquer ambiente. Ajuda-nos a sermos paulistanos, mas também ajuda-nos a sermos globais. Ajuda-nos a sermos crentes que pensam não somente na nossa realidade próxima, mas também se envolvem e pensam na realidade distante de nós. E Pai, que como igreja nós saibamos construir pontes, transpor barreiras étnicas, barreiras linguísticas, barreiras sociais, para que o Teu nome seja conhecido, para que Cristo seja manifesto, para que a Tua igreja seja edificada, para que o Teu reino seja expandido, e para que de alguma maneira tenhamos o privilégio de poder dedicar a nossa vida, dedicar o nosso bem-estar e colocar nas Tuas mãos a nossa condição mais básica de existência, para Te servir e para Te honrar onde quer que o Senhor nos chame. Nos ajuda, Pai, e nos dirige. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus.